Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, eu ia gravar esse vídeo ao vivo. Eu ainda não domino direito a internet. Eu quero ver se eu faço nesse canal aqui alguns posts para falar de diversos assuntos, mas principalmente para pregar o Evangelho de Cristo, falar da minha fé, claro. E aí hoje eu amanheci com um assunto no meu coração. Hoje é domingo, eu estou indo agora cedo, eu estou indo fazer um atendimento do engenheiro em Suzano. E aí eu pensei comigo, eu resolvi expor esse assunto com vocês. É um assunto muito pertinente. Eu acho que a todas as pessoas, acho não, tenho certeza, mas principalmente a igreja, quem é cristão, crente, nós procuramos acertar, procuramos ter uma vida com menos erros. Isso não só porque desejamos a salvação, claro que o principal é a nossa salvação, ir morar no céu, é a fé cristã, mas nós queremos estar bem também, viver da melhor forma. Para quê? Para que os frutos que a Bíblia diz que nós haveríamos de produzir sejam produzidos, porque esses frutos eles acabam sendo benéficos a nós mesmos, onde nós vamos ter uma vida financeira melhor, uma família melhor, filhos melhores, nós vamos viver menos os problemas da vida, ou se passarmos por problemas da vida, passaremos com mais tranquilidade. Então, por isso que esses assuntos eles são mais pertinentes, mais ouvidos, mais interessados a pessoas que têm uma fé cristã. Mas eu sugiro que todas as pessoas ouçam isso, porque isso é uma verdade bíblica que eu vou falar. Eu ia até fazer o vídeo ao vivo, porque eu queria que fosse o mais autêntico possível, mas eu não tenho muito domínio da internet e eu preciso tentar ser rápido no assunto para que vocês não cansem e vocês vejam o vídeo até o final. Eu quero falar sobre uma situação que eu já vivi muitas vezes na minha vida. Hoje eu estou com 53 anos, não vivi bem em relação à minha saúde. Eu preciso correr atrás aí das percas, que eu tive muitas percas na questão de saúde, né? Então, hoje eu tô com 53 anos, mas eu preciso aí consertar algumas questões aí para que eu viva um pouco mais e com uma vida saudável, uma velhice tranquila, né? Então isso entra dentro do assunto que eu falei. Nós cristãos tentamos viver melhor em todas as áreas da nossa vida. Saúde, financeira, familiar, amorosa, todas as áreas. Nós somos seres humanos, estamos na Terra. Dependemos de assuntos que estão sobre todas as pessoas, como a política, por exemplo. A política pega os justos e os não injustos. Os não justos, aliás, os injustos. Mas o que eu quero dizer? Vamos direto ao assunto, porque senão fica muito longo o vídeo e eu quero que vocês ouçam sobre isso. Eu trabalho há 40 anos na área de vidros e esquadrias. Como eu fui muitos anos vendedor de empresas, eu não era o meu próprio patrão, eu tinha uma empresa que eu vendia para ela. Eu procurava obras de maior poder aquisitivo, obras grandes. Por quê? Porque a comissão era muito pequena e tinha metas de venda. Então, se eu fizesse 3, 4 vendas, eu batia as metas. Então, eu procurava obras de alto padrão. Com isso, eu consegui fazer assim grandes obras e, quando não, participar de grandes orçamentos. Eu já peguei obra do João Armentano, eu fiz um orçamento do Gugu Produções e Merchandising. Fiz um serviço na casa da Lady Laura, mãe do Roberto Carlos. Fiz o Palácio do Governo e muitas outras obras de grande porte. Obras na Riviera de São Lourenço, casas de altíssimo padrão. Fiz
eu não sei, talvez umas 30, 40 casas lá, no Jardim Acapulco, na época de maior padrão que o Riviera, talvez hoje não, mas na época era. Fiz umas 60 casas no Jardim Acapulco, fiz residências em Campinas, nas Granjas Vianas, Alphavilles. Então eu trabalhei com muitas obras, né? Tive muitas oportunidades. Fiz aí grandes indústrias também. Bom, e aonde eu quero chegar? Com esse trabalho, eu convivi com todo tipo de cidadão. Eu convivi com aquele cara que eu colocava um vidrinho canelado nas minhas primeiras empresas, lá na comunidade, a casinha, aquele vitrozinho de ferro, que o vidraceiro vem e coloca o vidrinho com a massa. E eu convivi também com o bilionário, mas bilionário mesmo. Eu sei exatamente o que é o rico, o que é o milionário, o que é o bilionário. Eu convivi com todos esses daí. Então eu conheço o assunto de conviver com eles. E eu já vi muitos bilionários eu estou falando, humildes, simples. No nosso país nós temos um exemplo aí que eu vejo muita gente falar, fazer, comentar sobre ele. Nós tivemos o Antônio Emílio de Moraes. Eu não sei pessoalmente, eu não cheguei a fazer serviço para a empresa dele, ou para a empresa sim, mas não para a pessoa dele. Não tive acesso, mas eu tive acesso a homens tão bilionários quanto, ou mais. E eu vi homens bilionários que são humanos, são homens decentes, homens família, homens que têm vida familiar, homens que honram o ser humano. Eu já conheci bilionários assim. Eu confesso que é uma minoria. E eu já convivi com bilionários que se achavam deuses, como Nabucodonosor da Bíblia. Bilionário que, em 3 palavras, uma é para te humilhar, uma é para dizer que ele é melhor que você, uma é para dizer que ele sabe mais do que você, porque ele olha o seu estado financeiro, ele olha que você é mais pobre que ele, e por isso, esse é o termômetro dele para ele achar que é melhor que você. E eu tive nojo, embora esses bilionários, eu ganhei muito dinheiro, poderia estar ganhando até hoje, mas eu não consigo conviver com esse tipo de gente. Eu não quero o dinheiro deles, sabe? Eu trabalho, meu Deus sempre me supriu. Eu tive a oportunidade de ser muito rico. Eu não sou rico. Eu ganhei muito dinheiro, tive a oportunidade de ser muito rico, talvez milionário, e eu perdi o time, ou Deus me livrou desse time, porque talvez eu seria um arrogante como esse que eu acabei de citar. E a vida cristã, o dia que você se converte, você entrega a sua vida para Jesus, começa um molde aí, meu irmão. Começa aí uma transformação, querendo você ou não, porque um dia você assinou o contrato, você falou: Senhor, minha vida é tua, é um tratado de sangue. Você agora recebe o sangue de Cristo para te justificar. Ele pagou por isso. Então, a partir daí, se você quer continuar sendo dele, o molde vai começar na sua vida. E assim veio na minha vida o molde, graças a Deus. O molde do Senhor sempre esteve na minha vida, e eu já passei muitas dificuldades por permissão de Deus, para que eu não fosse me perder. Então talvez eu não fui um milionário, talvez eu seja ainda, quem sabe eu começo aí uma academia e vivo um pouquinho mais, para poder ter mais tempo para isso. Mas o mais importante era Deus desenvolver em mim um caráter. Eu confesso para vocês que mesmo os 40 anos que eu tenho de empresa, de profissão, eu também tenho de cristão, mas eu não me converti no primeiro dia. Aliás, eu fui um crente diferente. Eu levei uns 2 anos indo na igreja para depois levantar a mão e aceitar Jesus. Eu era duro de coração. Eu tinha uma raiz testemunha de Jeová e eu não compreendia muitas coisas, e eu achava que a religião da minha mãe que estava certa, mas eu fui indo, não por causa de Cristo. Eu ia por causa de outros interesses na igreja, ali pelos jovens que eu conheci, pelos amigos que eu fiz. Mas aí quando deu uns 2 anos mais ou menos eu levantei minha mão e aceitei Jesus.
Mas desde o dia que eu entrei na igreja, começou um processo de transformação, por mais que nós não venhamos perceber. Deus está trabalhando, porque Deus, aquele que veio a mim, jamais lançarei fora. É isso que está escrito. Então eu ali na igreja, eu tive a oportunidade de seguir com a igreja, convivi, aprendi muito sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, vi muitos testemunhos, muitos errarem, muitos acertarem, e muitos que acertavam mais e erravam menos, e eu era um daqueles que errava muito. Tive momentos de crises na minha vida espiritual, momentos que eu, quando jovem ali, cheguei até me desviar um pouco dos caminhos do Senhor. Aí depois, nessa época que eu estava fora da igreja, fiquei muito pouco tempo fora da igreja, conheci minha esposa, casei e voltamos para a igreja, porque eu entendia que não adianta você querer encontrar uma saída diferente. Não adianta, a palavra de Deus é o elixir da vida, é o termômetro da vida, é a nossa bússola, não tem conversa, é as escrituras sagradas. Eu conheço empresários aí, milionários aí, bilionários que não são crentes e que eles dirigem a vida deles baseado nos provérbios da Bíblia, porque a Bíblia é o livro de Deus. Então, eu entendia que não existia um outro caminho. Eu sei que o desviado, a não ser aqueles que se apostatam, são apóstatas, eu também não acredito muito nisso, porque uma vez que você conheceu Deus de verdade, é impossível você negar a eficácia e a verdade que é esse Deus. Nem Satanás, em toda a sua glória ali, ele conseguiu negar a grandeza de Deus. Você veja que no versículo, quando ele se rebelia no céu, ele convence os anjos que ele era forte o suficiente para tomar o trono, mas ele não diz que vai acima de Deus, ser maior que Deus, porque o próprio Lúcifer sabia que não existia nada maior que Deus. Então ele fala, eu vou chegar à altura, à estatura dele, mas não acima. Então o que acontece? Eu sabia que Deus era o único Deus, então mesmo eu estando ali no mundo, sabendo que eu estava correndo grandes riscos, filho pródigo, né? Eu lembrei do filho pródigo. Então eu, com a minha esposa, como eu queria ter uma família abençoada, eu queria que a minha esposa também vivesse uma vida sob proteção do Senhor, eu queria também que a minha família, meus filhos que viessem, estivessem sob a proteção do nosso Deus, debaixo da graça. Eu fui para a igreja logo quando eu casei, voltei para a igreja. Mas não resolveu as coisas aí, porque veio as crises do casamento de novo, e aí a gente fala, pô, será que eu acertei? Será que eu não acertei? Aí minha esposa lutando, eu lutando ali, e eu cabeça dura, querendo ganhar dinheiro. Então foi muitos altos e baixos, E a minha esposa, ela encontrou um caminho excelente, ela encontrou o caminho da oração. Ela encontrou o caminho da busca nos pés do Senhor pelo nosso casamento. Senão, talvez eu não estaria com 40 anos quase de casado. Bom, mas o que acontece, irmãos? Depois eu fiquei adulto, teve fases na minha vida que meu casamento quase veio a pique, mas na oração a minha esposa venceu, eu revoltei, e até que Deus, ele vai melhorando a gente. O bom de tudo isso é que Deus não desiste. Nas minhas piores épocas da minha vida, e eu lembro às vezes dessas épocas que eu falhei com Deus, e eu falo muito essas coisas em casa. Meu filho esses dias falou, pai, para de lembrar desse passado ruim, lembra das coisas boas, porque o senhor é um homem bom, um homem trabalhador, um bom pai, um bom esposo, um homem honesto, e você lembra muito das coisas onde você fracassou. Aí eu falei pro meu filho assim, filho, Deus trata com cada um de um jeito, e comigo Deus trata desse jeito. Deus sempre me lembra disso para mim ter raiva dos dias que eu falhei, para mim ter raiva. É isso que eu quero ter. Eu quero ter repúdia aos dias que eu falhei, aos dias que eu recuei, aos dias que eu saí da presença do Senhor. Bom, mas eu não quero pregar sobre mim, eu quero falar sobre os bilionários, como eu comecei.
Eu só estou falando isso porque eu sei que existem pessoas, irmãos, que falam assim, ele está falando isso, mas e ele? Tem pessoas que são julgadoras, tem pessoas que querem ver, que não confiam na integridade das pessoas, não confiam na honestidade das pessoas, não confiam que pessoas podem ser santas, podem ser transformadas. Então eu já estou logo fazendo uma justificação aqui, dizendo que eu não sou perfeito, que eu estou em busca da perfeição, para que você, ao ouvir eu falar algumas coisas, não venha me criticar e falar, não, que ele também já cometeu erros. E eu cometi erros, simples assim. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar do que destrói tanto a mim quanto a você. E o que destrói tanto a mim quanto a você começou na criação. Quando Deus cria os céus, antes, os céus que eu falo, os céus que Ele está, os céus acima desses céus, antes da existência da Terra, dos planetas, dos universos, eu acredito que, e eu aprendi assim, fui ministrado assim, que foram criados anjos. E tudo, irmão, tudo que foi criado, tudo foi criado para a glória de Deus. Nós temos que expressar a glória de Deus simplesmente naquilo que nós somos. Eu expresso confessando, eu expresso expondo, eu expresso gritando para quem quiser, falando numa rede social que Deus é o Criador, Deus é o Senhor. Mas antes disso, se eu não abrir a minha boca, a minha vida, a organização do meu corpo, as minhas células, o meu DNA já expressa a glória do Senhor. Então tudo foi criado para a expressão da glória de Deus, para mostrar que Ele é Deus. Pense no sol alguns minutos e me diga quem é esse Criador. Olha o sol, gente. Então não tem como não expressar a glória de Deus. E Deus criou os anjos. A Bíblia diz que quando Deus cria os anjos, Ele cria os anjos com uma certa hierarquia, com cada um para sua missão, mas todos para a glória de Deus, inclusive Lúcifer. E a Bíblia diz que Lúcifer estava entre o maior dos anjos. Ele estava somente abaixo de Cristo, que era Deus. E Lúcifer permite entrar algo no coração dele. Eu vou parar de falar de céu agora. Quero falar de ser humano. Mas eu queria pegar esse exemplo. Lúcifer, ele permite entrar no coração dele um único pecado, que aí esse pecado vai se disseminar, que fala a palavra, né? Não é essa palavra que eu quero usar. Esse pecado, ele vai contaminar todo o corpo e vai gerar todos os outros pecados. E o nome desse pecado é soberba. Lúcifer permitiu entrar no seu coração a soberba. E eu quero começar a falar daí. Eu conheci esses homens milionários. Como eu já disse, eu tenho nojo. Pode ser quem for, pode ser o maior megastar do mundo, que se acha melhor que a sua empregada doméstica, é lixo. Então eu conheci homens assim, e eu conheci homens muito soberbos, e homens bilionários que não são soberbos. Esses eu admiro, esses eu tiro o meu chapéu, eu os honro. Mas eu quero entrar dentro da igreja. Dentro da igreja nós somos ministrados a repudiar o pecado. E eu acho que o pecado mor, o pecado inicial, o pecado que consumiu toda a história, é o pecado da soberba. Começou em Lúcifer. E eu não admito soberba num cristão. Sabe, eu conheci, voltando um pouco para o mundo, eu conheci entre meus clientes, aquele cliente que tem um pouquinho de dinheiro. Sabe aquele cara que consegue comprar uma BMW, fazer uma casa de 2 milhões, consegue fazer umas 3 viagens internacional com o mês com a família, e ele se acha melhor que os outros? Esse daí eu não sei nem que, eu já usei a classificação para o bilionário que se acha melhor que a empregada, é um lixo. Então para esse que é mais ou menos, que não tem quase nada, e se acha melhor que os outros, eu não tenho mais vocabulário para identificar esse camarada, né? Porque é ridículo. O cara tem um pouquinho mais, teve um pouquinho mais de oportunidade na vida, às vezes não é nem dele, é do pai, e o cara se acha melhor que os outros, né? Então, mas vamos falar agora dos crentes. Irmão, dentro da igreja, irmãos, nós somos um corpo.
Nós somos ensinados que nós somos um corpo. E isso a Bíblia não diferencia o diácono, o obreiro, o irmãozinho que se converteu ontem, do pastor, do bispo, do apóstolo. Todos somos corpo. Todos somos um. O corpo, irmão, ele depende do dedinho do pé. Vocês sabiam disso? Perguntem para um médico. Eu já vi isso na internet. O corpo, ele precisa de todos os membros, ele depende de todas as células. Todo mundo trabalha para um bem só: a vida. Tudo o corpo trabalha, inclusive eles se conectam, eles se conversam para que um ajude um que tiver deficiente entre esses. Falando de órgãos, é impressionante o corpo. E a Bíblia nos retrata a igreja como um corpo. E aí, irmãos, eu começo a ver alguns homens crescerem um pouco, outros crescerem muito, outros voarem. Como nós temos pastores bilionários, pastores, eu não julgo esses pastores, porque eles começaram pequenos, eles trabalharam anos, eles fizeram com que, foi o talento deles também, mas Deus usou eles, e eles têm um talento, porque Deus mostra lá no começo da Bíblia, ali do Êxodo, fala que Deus procura homens que têm um talento para certo ofício. Quando Deus foi fazer o tabernáculo, Deus não pegou o cara que faz madeira para fazer as cortinas, Deus pegou tecelão. Deus não pegou o cara que mexe com pedra para fazer os móveis, Deus pegou o cara que mexe com madeira. E aí Deus deu mais talento, Deus atribuiu mais talento naquilo que ele tinha o dom, o chamado. Então eu não vou questionar pastor bilionário que anda de avião. Se ele anda de avião, se ele tem igreja no mundo inteiro, ele precisa ter um avião, simples assim. Então, porque quando a gente estava no mundo, a gente não questionava os artistas, né, que cobram 800 conto em lugares, tem lugares que é 3 mil conto para ver um show dele, e o camarada compra uns aviões supersônicos aí, viaja pelo mundo. A gente nunca questionou isso, pelo contrário, o mundo admira eles, admira pelo dinheiro que eles têm, que nós que demos. Então, nós estamos vendo uma situação no nosso país que as pessoas não questionam os governantes que estão andando de jato. Os políticos, os juízes estão andando de jato, né? Então a gente vai questionar pastor por quê? Se o pastor começou com uma igrejinha que ninguém dava nada, ganhou um monte de vida, ministrou famílias, trouxe essas famílias, tirou pais do álcool, da droga. Tem muito pastor hoje, homens que eram traficantes, que saíram do crime. A igreja é uma das coisas que dão, uma das instituições que dão equilíbrio para a segurança no nosso país, que está um caos. Se não fosse a igreja, o pouquinho que nós temos. Então, meu irmão, eu não questiono pastores bilionários. O que eu questiono é quando um pastor bilionário, ele se acha melhor do que o irmãozinho que cata papel na rua. Olha, meu irmão, eu tenho uma repúdia disso. A Bíblia diz em Provérbios: a soberba precede a ruína. A Bíblia, irmãos, ela vai se cumprir mais cedo ou mais tarde. Todas as palavras ditas ali, todas as vírgulas, nada na Bíblia vai ficar de fora, pode ter certeza. Então, se o camarada é soberbo, um dia ele vai ser abatido. Seja velho, seja novo, seja com tempo, não sei, vai ser abatido. Então, meu irmão, eu quero falar para você, se você é líder de uma igreja, se você está crescendo, Deus te deu a oportunidade de você ter uma igreja, e Deus te abençoou com membros que trazem oferta, membros que dizimam, de membros que são voluntários. Eu quero dizer para você que seja humilde, meu irmão. Repudia a soberba. Você não é melhor que ninguém. Aliás, tem a Bíblia, nós vemos alguns textos que dizem que o menor que é o maior. Talvez eu esteja até errando nesse meu discurso. Eu tinha que dizer assim, você é menor do que o irmão do papelão. Jesus mostra isso em testemunho, Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus, eu estou falando Jesus, o Deus criador dos céus e da terra, porque a Bíblia diz que eles são um, Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo que foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez.
E ele foi exemplo de humildade, sabe? Ele exaltou o pequeno, ele abraçou, inclusive ele não fechou as portas para o rico, como se pregam errado aí, não. Ele abraçou o rico, ele chamou o rico para ir com ele. O rico que não quis, porque é uma escolha. Jesus amou a todos, morreu na cruz por todos, mas o exemplo que ele deu foi uma vida de simplicidade, uma vida digna, uma vida de humildade. Para mim ver pastores com queixo para cima, com peito de pombo, pastores achando que é alguma coisa. Para mim não importa se a igreja tem 1 bilhão, ou se tem 100 mil, ou tem... Não importa, não interessa se o pastor está andando de BMW ou de avião. Pastor depende de Deus. Nós estamos vendo aí o presidente da igreja Assembleia de Deus do Brás, perdeu a esposa, o cara está definhando lá. Uma vez eu encontrei, eu tive um amigo meu que foi conhecer a igreja para cumprimentar a igreja, foi conhecer a Debrais para congregar naquela igreja. E ele falou assim que a netinha dele adorava, amava o bispo. E aí o que acontece? Eles chegaram um pouquinho atrasado e eles foram cumprimentar o bispo aí, porque a netinha dele tinha amor pelo bispo, ela amava o bispo, ela tinha 13 anos. Quando ela chegou perto do bispo, o bispo ficou com medo dela, não queria chegar perto, sabe? Ela se sentiu, a menina de 13 anos percebeu que o bispo estava sentindo uma certa repúdia dela. Por quê? Porque ela é uma pobre. Não sei, eu não entendo. Esse meu amigo, ele é descendente de japonês. Ele fechou o coração, ele estava voltando para a igreja. Ele saiu da igreja há muitos anos e ele estava voltando, estava visitando a igreja, tentando voltar. Mas esse bispo deu esse testemunho. Por quê? Porque ele tem um Rolls Royce? Porque ele anda de avião, de helicóptero? É isso? Gente, tem misericórdia. Abre a mente de vocês. Nós não somos melhores que ninguém. Não humilhe aquele pastor que é menor que você. Deus tem um chamado. Tem um pastorzinho que ele tem uma igrejinha que tem 5 membros, você tem 500, tem 1 milhão de membros. Glória a Deus por isso. Glória, que esses membros entrem no céu, porque eles estão te seguindo. Eles estão seguindo você. Você é a referência na tua igreja. Agora você se achar melhor do que o pastorzinho que é a igreja de madeira? Você tá louco? A Bíblia diz assim que João Batista vestia pele de bicho, comia gafanhoto, vivia no deserto. E Jesus fala assim, ó, na terra não houve homem grande como ele. Agora eu ficar vendo pastor se achando melhor que outro pastor, igrejas chique, igreja de telão, igreja bonita, ficar se achando, as outras são igrejinha. Eu tô com nojo disso. Eu tô com nojo. Isso é um desabafo meu com a igreja. Nós estamos sendo aí envergonhados no nosso país. O Senhor quer fazer um avivamento na igreja no Brasil. O Senhor quer levantar-nos, porque o Brasil está morrendo. A promiscuidade está tomando conta do Brasil. Estão destruindo a família. Os nossos jovens e adolescentes não têm mais referência para pastores ficar se achando bonito, ficar se achando rico, ficar se achando importante. Nós dependemos de Deus. Olha lá o bispo lá que está definhando depois que a esposa dele morreu. Eu estou nervoso, gente. Eu estou nervoso porque eu não me conformo. Eu sou pastor hoje, eu já errei, eu cometo muitos erros, mas eu me humilho diante do Senhor. E eu fico nervoso, do jeito que eu estou aqui, eu fico nervoso quando eu lembro dos erros que eu cometi. Sabe, eu quero deixar aqui, é um vídeo difícil de eu postar, mas eu faço questão de postar, e eu quero que os pastores vejam esse vídeo. Se esses pastores se sentirem melhor que eu e melhor do que qualquer outro pastor ou qualquer membro, nem me chame para ir na sua igreja.